Olá pessoal, vamos avançar então no registro da regularização fundiária, subseção 6. Vamos lá, ninguém disse que ia ser fácil, mas que não é impossível. Vamos avançando. Do registro, codificada a CRF, não havendo exigências nem impedimentos identificadas ou não transcrições ou matrículas da área ocupada pelo núcleo urbano, o oficial de registro de imóveis abrirá a matrícula matriz com a descrição do memorial descritivo da gleba apresentado com projeto de regularização constando proprietários indicados na matrícula de origem ou proprietários não identificados, se o caso, fazendo as respectivas averbações nas transcrições ou matrículas atingidas, total ou parcialmente, independentemente de retificação, unificação ou apuração de disponibilidade e remanescente, ainda que supere a área disponível nos registros identificados, e por fim procederá ao registro da CRF na matrícula nova. Olha só quantos princípios estão sendo mitigados aqui. Muito importante. Registrada a CRF, o oficial de registro de imóveis abrirá as matrículas individualizadas para as unidades imobiliárias resultantes do projeto de regularização aprovado, transportando os dados constantes da matrícula matriz referente ao registro anterior e proprietário e, em seguida, registrará os direitos reais indicados na CRF, dispensada a apresentação de título individualizado. As matrículas relativas a unidades não adquiridas nos termos indicados na listagem permanecerão em nome do titular constante na matrícula matriz. As matrículas de unidades imobiliárias incorporadas ao projeto urbanístico em que haja correlação de descrição poderão ser mantidas, averbando-se a nova identificação em função da REURB. A descrição da unidade imobiliária referida no subitem 294.2 poderá ser alterada para que haja harmonização com a descrição constante do projeto, mediante requerimento do titular de domínio, independentemente de procedimento específico de retificação. As matrículas dos bens públicos serão abertas mediante requerimento do poder público. No caso da REURB-S, que é de interesse social, as averbações das edificações poderão ser efetivadas a partir de mera notícia, requerimento do interessado, da qual conste a área construída e o número da unidade imobiliária, dispensada a apresentação de habite e de certidões negativas de tributos e contribuições previdenciárias. Olha só, no caso da REURB-S, dispensada, então, a apresentação de habite e de certidões negativas de tributo e contribuição previdenciária. Os atos de averbação de registro ou abertura de matrícula decorrente da aplicação da Lei 13.465 de 2017 independe de provocação, retificação, notificação, unificação ou apuração de disponibilidade ou remanescente. Ou seja, se você ficou com dúvida na hora da prova aqui marcar, tratando-se de REURB, dispense o documento. Dispense retificação, notificação, unificação. A ideia é de facilitação. A existência de registro ou demandas sobre direitos reais de garantia, construções judiciais, bloqueios ou indisponibilidades, ainda que anteriores à REURB, não obstará a unificação de área. Olha só que forte. Então, mesmo com uma indisponibilidade, um bloqueio judicial, ainda que anterior à REURB, não vai obstar a unificação de área. O registro da CRF e a titulação dos seus ocupantes por legitimação fundiária ou de posse, ressalvada a hipótese de decisão judicial específica que impeça a prática desses atos, devendo tais ônus ser transportados para a matrícula matriz e matrículas das unidades imobiliárias. Nas matrículas das unidades imobiliárias adquiridas por legitimação fundiária, serão transportados apenas os ônus referentes ao próprio legitimado. Havendo ação judicial relativa à titularidade da área objeto da REURB, o registro da CRF e da titulação dos ocupantes dependerão da anuência das partes com a regularização, por meio de transação celebrada para essa finalidade ou de autorização judicial. No registro da legitimação de posse concedido para a finalidade do artigo 183 da Constituição Federal, constará que o decurso do prazo de 5 anos implicará na conversão automática da posse em título de propriedade, nos termos do artigo 26 da Lei 13.465 de 2017. Então, a legitimação de posse está registrando aqui nesse caso uma exceção da registrabilidade da posse. Subseção 7 dos efeitos do registro. Com o registro da CRF serão incorporados automaticamente ao patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos e os equipamentos urbanos, na forma indicada no projeto de regularização fundiária aprovado. Uma vez registrada a CRF, que tenha por objeto gleba cadastrada como rural,
O oficial de registro de imóveis, após o registro da CRF, notificará o INCRA, o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria da Receita Federal do Brasil para que estes órgãos cancelem total ou parcialmente os respectivos registros existentes no Cadastro Ambiental Rural, CAR, e nos demais cadastros relacionados a imóvel rural, relativamente às unidades imobiliárias regularizadas. O registro da legislação fundiária atribui propriedade plena. O registro da CRF produzirá efeito de instituição e especificação de condomínio, quando for o caso, regido pelas respectivas disposições legais, facultada aos condôminos a aprovação de convenção condominial. Então, é até facultado uma convenção e aprovação de uma convenção condominial. Subseção 8, da titulação em REURB. Registrada a CRF e restando unidades imobiliárias não tituladas pela listagem que a compõem, os atuais compradores, compromissários ou cessionários poderão requerer o registro dos seus contratos padronizados ou não, apresentando o respectivo instrumento ao oficial de registro de imóveis competente. O município poderá, a qualquer tempo, apresentar listagens complementares para a titulação das demais unidades imobiliárias. Os compromissos de compra e venda, as cessões e promessa de cessão valerão como título hábil para a aquisição da propriedade, quando acompanhado da respectiva prova de quitação das obrigações do adquirente, e serão registrados nas matrículas das correspondentes unidades imobiliárias resultantes da regularização fundiária. Então, o compromisso, a cessão e a promessa de cessão vale como título hábil quando comprovada a prova de quitação, a semelhança da lei de loteamento também, transmitindo não os direitos de compromisso, mas a propriedade plena em sua inteireza. Então, com a prova de quitação das obrigações do adquirente, serão registrados na matrícula do imóvel correspondente às unidades resultantes da regularização fundiária. O registro da transmissão da propriedade poderá ser obtido ainda mediante a comprovação idônea perante o oficial de registro de imóveis da existência de pré-contrato, promessa de cessão, proposta de compra, reserva de unidade imobiliária ou outro documento do qual consta a manifestação da vontade das partes, a indicação da fração ideal, unidade imobiliária ou unidade, o preço e o modo de pagamento e a promessa de contratar. A prova de quitação dá-se-á por meio de declaração escrita ou recibo assinado pelo loteador com firma reconhecida ou com a apresentação de quitação da última parcela do preço avançado. Equivale à prova de quitação a certidão emitida pelo distribuidor civil da comarca de localização do imóvel e da comarca do domicílio do adquirente, se diversa, onde consta a inexistência de ação judicial que verse sobre a posse ou propriedade do imóvel contra o adquirente ou seus cessionários, após 5 anos do vencimento da última prestação, artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil. Nos instrumentos referidos nos itens 303 e subitens, ficam dispensadas as testemunhas instrumentárias. Quando constar do título que o parcelador foi representado por procurador, corretor de imóveis ou preposto, deverá ser apresentada a respectiva prova da regularidade de sua representação na data do contrato. Na ausência ou imperfeição da prova de representação, o oficial de registro de imóveis notificará o titular de domínio, o parcelador, de se diverso, para aperfeiçoamento da impugnação no prazo de 15 dias, sob pena de proceder ao registro do título. Lei 6766, de 79, artigo 27, caput. Derivando a titularidade atual de sua sucessão de transferências informais, o interessado deverá apresentar cópia simples de todos os títulos ou documentos anteriores, formando a cadeia possessória e a certidão prevista no item 303.5 de cada um dos adquirentes anteriores. No caso do item anterior, o oficial de registro de imóveis realizará o registro do último título, fazendo menção em seu conteúdo que houve transferências intermediárias, independentemente da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, e se for o caso do laudêmio. Olha só, flexibilização até tributária aqui, vedando o oficial de registro de imóveis exigir sua comprovação, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º da Lei 13.465. Quando a unidade imobiliária derivar de matrícula matriz, em que não foi possível identificar a exata origem da parcela matriculada, bastará que do instrumento apresentado haja coincidência do nome do alienante com um dos antigos proprietários indicados nas matrículas de origem. Apresentados por cópia ou ausente o reconhecimento de firma nos documentos indicados no item 303 e subitens, o oficial de registro de imóveis providenciará a notificação dos seus subscritores para impugnação no prazo de 15 dias e exigirá a apresentação da certidão prevista no item 303.5 de cada um deles. Decorrido o prazo sem impugnação, o oficial de registro de imóveis efetivará a transmissão imobiliária, arquivando uma cópia do título, os comprovantes de pagamento e as respectivas certidões. É dispensada a notificação das partes
nos contratos informais intermediários, que formam a cadeia possessória prevista no item 303.9. Então, fica dispensada a notificação das partes desses contratos intermediários da cadeia possessória, mesmo se ausente o reconhecimento de firma nos títulos de transmissão, quando decorrido mais de 10 anos da data do instrumento, conforme item 310.3. Então, decorrido 10 anos, então, que é o prazo máximo de prescrição do Código Civil, fica dispensado até a notificação desses intermediários dos contratos, mesmo que ausente reconhecimento de firma no título da transmissão de domínio. Se a documentação for microfilmada em conformidade com a Lei 5433 de 68 ou armazenada em mídia digital na forma do artigo 38 da Lei 11.977 de 2009, poderá ser devolvida ao apresentante a documentação. Em caso de omissão no título, os dados de qualificação do adquirente poderão ser complementados por meio de apresentação de cópias simples da cédula de identidade, RG, ou documento equivalente, ou do CPF, da certidão de casamento e de eventual certidão de registro da escritura de pacto antinupcial ou de união estável e declaração firmada pelo beneficiário constante de sua profissão e residência, dispensado o reconhecimento de firma. Quando a descrição do imóvel constante do título de transmissão for imperfeita em relação ao projeto de regulação fundiária registrado, mas não houver dúvida quanto à sua identificação e localização, o interessado poderá requerer seu registro de conformidade com a nova descrição, com base no artigo 213, parágrafo 13 da Lei 6.015/73. Caso o título de transmissão ou a quitação ostente imperfeições relacionadas à especialidade ou à continuidade registrária, o oficial de registro de imóveis, seguindo o critério da prudência e à vista dos demais documentos e circunstâncias de cada caso, verificará se referidos documentos podem verificar se os documentos podem embasar o registro da propriedade. Então, podem amparar ele a registrar. Não se considera óbice a qualificação do item 303 o seguinte. Então, fica expresso já o que pode ser flexibilizado. A ausência do formal de partilha de bens, da assinatura do cônjuge, da certidão de casamento com averbação da separação ou divórcio e do pacto antinupcial do transmitente, quando decorridos mais de 2 anos da data da celebração do negócio jurídico com o adquirente ou seus antecessores, que é aquele prazo de decadência após o fim da sociedade conjugal. A ausência de indicação no título do número de CPF ou CNPJ dos alienantes anteriores, exceto do último adquirente. A ausência do reconhecimento de firma, de que trata o inciso 2 do artigo 221 da Lei 6.015/73, quando decorridos mais de 10 anos da data do instrumento, que é o prazo máximo de prescrição do Código Civil, para registro dos compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, contrato, promessa de cessão, proposta de compra, reserva de unidade imobiliária ou outro instrumento do qual consta a manifestação de vontade das partes e a respectiva conversão em propriedade. Para a qualificação referida no item 303 e seguintes, o oficial de registro de imóveis poderá exigir que o interessado apresente, além do título de transmissão, o seguinte: prova de que habita de boa-fé no imóvel há mais de 10 anos sem interrupção e oposição, certidão de inexistência de ação que versa sobre direitos de propriedade indicada no instrumento, são documentos aptos à demonstração da boa-fé referida na linha A do item anterior, que mora mais de 10 anos sem interrupção e oposição, dentre outros relativos ao IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, alvará de construção emitido pela municipalidade, conta de água, luz, telefone, correspondência e qualquer comprovante de residência. Se ainda assim a qualificação for negativa, o oficial de registro de imóveis encaminhará de ofício nota devolutiva fundamentada e os documentos que a acompanham ao juiz corregedor permanente, que, de plano, após discussão sumária, decidirá se os documentos estão habilitados para o registro, aplicando-se no que couber disposições do subitem 39.7 deste capítulo. Para a validação do título de transmissão, o juiz corregedor permanente poderá determinar a produção de prova pelo interessado ou a notificação do titular de domínio ou do empreendedor, observando o disposto no item 291. Vamos agora para a subseção 9 da demarcação urbanística. O procedimento de demarcação urbanística se destina a identificar os imóveis públicos e privados, ou seja, público ou privado, abrangido pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com a averbação na matrícula desses imóveis da viabilidade da regularização fundiária a ser promovida a critério do município. A demarcação urbanística é facultativa, então é uma opção. Repetindo, imóvel público ou privado, núcleo urbano informal, se objetiva o quê, então? A definição da localidade que vai proceder a regulação fundiária,
Além disso, pode ser imóvel público ou privado, como dito, é opcional e visa obter anuência dos titulares de direitos inscritos na matrícula desses imóveis ocupados em ato de registro de averbação da demarcação urbanística, culminando com a averbação na matrícula da viabilidade da regularização fundiária promovida a critério do município. A demarcação urbanística, portanto, é facultativa e será feita com base no levantamento da situação da área ser regularizada e na caracterização do núcleo urbano informal ser regularizado, não sendo condição para o processamento e a efetivação da REURB. Ah, não fiz uma demarcação urbanística, posso fazer REURB? Pode, ela é facultativa. O procedimento de demarcação urbanística será realizado diretamente pelo Poder Público Municipal ou, a critério deste, pelo oficial de registro de imóveis da área a ser demarcada. Quando o procedimento for delegado ao oficial de registro de imóveis, caberá ao Poder Público Municipal custear todas as medidas necessárias à sua consecução. O oficial de registro de imóveis observará o rito previsto no artigo 19 seguinte da Lei 13.465 de 2017. Vamos para a subseção 10 agora da especialização de fração ideal. Quando se tratar de imóvel sujeito a regime de condomínio geral, a ser dividido em unidade imobiliária com indicação na matrícula da área deferida a cada condômino, o município poderá indicar de forma individual ou coletiva as unidades imobiliárias correspondentes às frações ideais registradas, sob a sua exclusiva responsabilidade, para a especialização das áreas registradas em comum. Na hipótese da informação prevista no item anterior não constar do projeto de regulação fundiária aprovado pelo município, as novas matrículas das unidades imobiliárias serão abertas mediante requerimento de especialização formulado pelo interessado, dispensado a outorga de escritura pública para indicação de quadra e da unidade imobiliária. Considera-se interessado, para fim de requerer a especialização da fração ideal, seu titular, o adquirente por meio do contrato ou instrumento particular ou seus sucessores. O adquirente, por meio do instrumento público não registrado ou por contrato ou instrumento particular, poderá, no mesmo ato, requerer a especialização da fração ideal e o registro da transferência para seu nome. A especialização da fração ideal pode ser requerida pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que não casados pelo regime da separação de bens, ou por qualquer um dos herdeiros enquanto não for promovido o inventário e a partilha dos bens. O interessado apresentará requerimento dirigido ao oficial de registro de imóveis instruído com os seguintes documentos: anuência dos confrontantes da fração ideal do imóvel que pretende localizar, expressa em documento público ou particular, nesse caso, com as assinaturas dos signatários reconhecidas por semelhança. Identificação da fração em conformidade com o projeto de REURB registrado por meio de certidão atualizada expedida pelo município e certidão de lançamento fiscal ou de simulação do valor venal. Não apresentadas as anuências previstas no inciso 1 do caput deste item, o oficial seguirá o rito previsto no item 290. Não apresentada a certidão prevista no inciso 2 do caput desse item, o oficial de registro de imóveis fará publicar em jornal de grande circulação, em resumo, edital do pedido de especialização, podendo esse ato ser impugnado no prazo de 15 dias contados da data da publicação. Fim do prazo sem impugnação, o oficial praticará os atos cabíveis, se houver, seguir-se-á o disposto no item 292, no que couber. Fim do prazo sem impugnação, o oficial abrirá nova matrícula para a fração destacada e averbará o destaque na matrícula matriz. Se houver impugnação, seguirá o rito previsto no 292. Quando os dados pessoais dos requerentes titulares de fração ideal, constante do requerimento de especialização ou no instrumento particular de transferência forem os mesmos da matrícula, é vedado ao oficial de registro de imóveis exigir a apresentação de certidão de nascimento ou casamento atualizada para conferi-los. Então, várias regras flexibilizadoras. Subseção 11, da abertura de matrícula de imóvel público. O requerimento da União ou do Estado para abertura de matrícula de parte ou de totalidade de imóvel urbano sem registro anterior, cujo domínio lhe tenha sido assegurado pela legislação, deverá ser acompanhado dos documentos mencionados nos artigos 195A e 195B da Lei 6.015/73. Recebido o requerimento na forma prevista no caput, o oficial de registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente. Então, veja que está constando aqui requerimento da União ou do Estado para abertura de matrícula de parte ou da totalidade do imóvel. Então, prosseguindo, abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 195A da Lei 6.015/73. O município poderá realizar, de acordo com o Estado, o procedimento de que trata o artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente, a abertura de matrícula de imóveis urbanos situados no limite do respectivo território municipal. Então, o município poderá realizar, em um acordo de cooperação, então, com o Estado, o procedimento de que trata esse artigo e requerer, em nome deste, do Estado,
No registro de imóveis competente, a abertura de matrícula de imóvel urbano situado no limite do respectivo território municipal. Na hipótese de requerimento não está subscrito ou instruído com a anuência de todos os confrontantes, aplicar-se ao procedimento previsto no item 285 seguintes, observado o prazo de 15 dias para impugnação. Subseção 12, então, das disposições finais e transitórias. Os procedimentos registrais concluídos ou iniciados na vigência da Lei 11.977 de 2009 poderão ser convertidos ou adaptados ao regime da Lei 13.465 de 2017, mediante requerimento do agente promotor com anuência do Poder Público Municipal. Para a conversão ou adaptação referida no item acima, o agente promotor da regularização deverá comprovar a realização das notificações previstas no artigo 31 da Lei 13.465 de 2017 e solução de eventuais conflitos. Dispensadas essas providências aos casos em que foi adotado o procedimento de demarcação urbanística. A legitimação fundiária conferida por ato do Poder Público será registrada nas matrículas das unidades imobiliárias dos beneficiários, observando que for cabível o disposto no artigo 92, seus parágrafos do Decreto 9310 de 2018. A qualquer tempo, a parte interessada poderá requerer que conste por simples averbação na matrícula, então veja, simples averbação na matrícula, onde houver registro de legitimação de posse, que, decorrido o prazo de 5 anos de seu registro, operar-se-á a conversão automática da posse em título de propriedade, nos termos do artigo 26 da Lei 13.465 de 2017. Então, primeiro, registra a legitimação de posse. Por uma simples averbação, vai constar na matrícula que, decorridos 5 anos, vai converter automaticamente em título de propriedade, nos termos do artigo 26 da Lei 13.465 de 2017. Serão isentos de custos e emolumentos, entre outros, os seguintes atos registrais relacionados a REURB-S. Então, vai ser de graça com relação a REURB-S, não vai ser pago nada. O primeiro registro de REURB-S, no qual confere direitos reais aos seus beneficiários, o registro da legitimação fundiária, o registro do título de legitimação de posse ou a conversão em título de propriedade, o registro da CRF do projeto de regularização fundiária, com abertura de matrícula para cada unidade imobiliária urbana regularizada, a primeira averbação de construção residencial, desde que respeitado o limite de até 70 metros quadrados, a aquisição do primeiro direito real sobre a unidade imobiliária derivada da REURB-S, o primeiro direito real de laje no âmbito da REURB-S e o fornecimento de certidões necessárias ao processamento administrativo da REURB-S, a notificação de titulares e confrontantes e ao registro dos atos previstos nesse artigo. As isenções previstas na Lei 13.465 de 2017 aplicam-se também à REURB-S, que tenham por objeto conjuntos habitacionais ou condomínio de interesse social constituído pelo poder público, diretamente ou por meio da administração pública indireta, que já se encontram implantados em 22 de dezembro de 2016. Os oficiais de registro de imóveis que não cumpriram o disposto no item 323, que é esse item anterior que eu acabei de ler, ou que retardarem ou não efetuarem o registro de acordo com as normas previstas nessa seção e na Lei 13.465 de 2017, por ato não justificado, ficarão sujeitos a sanções previstas no artigo 44 da Lei 11.977 de 2009, observado o disposto no artigo 30, parágrafos 3A e 3B da Lei 6.015/73. Portanto, o oficial vai ser punido caso ele não respeite o critério de isenção para regularização fundiária, que se aplica a REURB-S, que tenha por objeto condomínio habitacional ou condomínio de interesse social constituído pelo poder público, seja ele na forma direta ou por meio de administração pública indireta, que já se encontra implantado em 22 de dezembro de 2016.